professora, então quando é que é a hora de fazer resumo? Vamos lá, continuando aqui a neuroaprendizagem. Eu vou continuar falando aqui sobre neuroaprendizagem com vocês, tá? Então você viu algo, eu sou formada em neuroeducação, tá? Então você pode até achar que a prof... é aprovada, é mais uma aprovada aí que tá falando um monte de bobagem, coach. Você pode até achar isso, mas eu estudei pra isso, tá? Não passei só no concurso. Eu passei no concurso, fui estudar, fiz pós em neuroeducação, fui aprender sobre o cérebro. Então o que eu tô falando tem respaldo científico. Ó, se eu fosse você, botava pelo menos uma fé pra ouvir, tá? Então, quando a gente estuda algo pela primeira vez, a informação vai pra cá. Quando a gente estuda algo pela primeira vez, a informação fica no lobo frontal. Aí, eu paro o estudo, certo? Eu paro de estudar, fecho meu caderno, fecho meu computador e vou viver minha vida, vou lavar louça, vou jogar videogame, vou sair com a minha família, vou cuidar do meu filho, da minha filha, assim por diante. Um pouco da informação que eu absorvi no lobo frontal vem pro meu lobo temporal. O que é o lobo temporal? O lobo temporal é este lugar aqui, ó, do cérebro. Tem dos dois lados, tá? Aqui e aqui. Aqui e aqui. O lobo temporal fica aqui e o lobo temporal é a nossa memória de longo prazo. Então, é aqui no lobo temporal que a gente armazena informações de longo prazo. E como é que eu armazeno e faço esse transporte entre o lobo frontal e o lobo temporal? Vendo um assunto diversas vezes. Então, quando vocês me perguntam, professora, eu posso estudar uma matéria por dia? Então, por exemplo, toda segunda-feira eu estudo 4 horas de direito constitucional. Ao invés de estudar direito constitucional 4 dias por 1 hora. Pode ser? É a mesma coisa? Estou estudando 4 horas por semana. Então eu posso estudar 4 horas na segunda de direito constitucional? É a mesma coisa de estudar 4 dias de direito constitucional por 1 hora? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Apesar de, somando a quantidade de horas, parecer a mesma coisa, porque se eu estou estudando 4 horas de direito constitucional na segunda, parece que é a mesma coisa do que estudar todo dia 1 hora durante 4 dias. Só parece, mas não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque quando você estuda vários dias, você está dando oportunidade para o teu cérebro de transferir algumas informações do lobo frontal para o lobo temporal. Então, digamos que hoje, segunda-feira, eu estudei 1 hora de direito constitucional, usando o meu lobo frontal. Tava lá olhando para baixo, né, lendo, ou então tava lá olhando para cima, vendo alguma aula. Então, a minha informação tava aqui. Uma parte dessa informação vem pro meu lobo temporal e vai ficar aqui. Aí no dia seguinte eu faço esse processo de novo. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Eu vou revisitando o conteúdo e vou trazendo uma parte da informação do lobo frontal pro lobo temporal. Se eu estudar 4 horas de uma matéria só hoje na segunda-feira, só hoje, segunda-feira, estudei 4 horas de direito constitucional. Eu vou colocar essa informação aqui e vou mandar uma parte para o lobo temporal. Só que como eu vou demorar para olhar para essa matéria de novo, né? Porque se eu estou estudando uma matéria por dia, eu estou estudando direito constitucional hoje, 4 horas, amanhã direito administrativo mais 4 horas, na quarta contabilidade mais 4 horas. Então eu vou demorar para ter contato. E o lobo temporal, ele também depende do contato. Não adianta você mandar uma parte da informação pro lobo temporal e não olhar nunca mais. É que nem o fundo de uma geladeira. Não adianta eu colocar uma informação na geladeira e não abrir a geladeira nunca mais. Vai estragar lá dentro da geladeira. Entendeu? Não é porque é lobo temporal que você tem que deixar lá, não. Você tem que sempre revisitando esse conteúdo. Entendeu? Então, vale muito mais a pena olhar para este conteúdo várias vezes, de maneira picotada, do que uma vez só. E a mesma lógica serve para o resumo. Por quê? Porque se eu vou estudar um conteúdo pela primeira vez, eu não vou ter critério para fazer esse resumo. Porque eu estou estudando pela primeira vez, eu ainda não sei o que cai direito, eu ainda não sei decidir se aquilo é importante ou não, e eu também não sei decidir se meu cérebro já não naturalmente memorizou aquilo. Então, hoje, pode parecer que o LIMP é uma novidade. Então, estou estudando princípios do direito administrativo hoje pela primeira vez.
Então, hoje que eu estou estudando princípios do direito administrativo pela primeira vez, pode parecer que o LIMP é uma novidade, certo? Pode parecer que o LIMP, nossa, é a cura do câncer. Só que daí eu vou estudando direito administrativo por várias vezes, vou fazendo questões, vou fazendo provas quinzenais na minha casa como simulado. E aí eu vou percebendo o quê? Que o LIMP é a coisa mais óbvia que existe no direito administrativo. Eu vou percebendo que o LIMP cai em tudo quanto é questão. Vou percebendo que toda hora alguém fala do LIMP. E aí o que era uma novidade pra mim, e que se eu tivesse feito um resumo pela primeira vez, eu teria colocado no meu resumo, aquele LIMP já não é mais uma novidade pra mim. Aquele LIMP já se tornou uma coisa banal. E aí ele não é tão importante assim que eu sei que eu vou esquecer para ser colocado no resumo. Certo? Porque eu já memorizei o LIMP. Eu já sei o LIMP de cabeça, eu não preciso ocupar o meu resumo com o LIMP. Eu posso colocar no meu resumo uma jurisprudência de direito administrativo que acabou de sair, por exemplo. E que eu não sei de cabeça ainda, porque é nova. Entendeu? Então, eu não preciso ocupar o meu resumo com aquilo que o meu lobo temporal já sabe naturalmente. Eu ocupo o meu resumo com aquilo que o meu lobo temporal não consegue memorizar ainda. Alguma novidade, alguma coisa nova. E aí o meu lobo temporal ainda não sabe isso direito. Então é melhor eu colocar no resumo. Uma novidade. Por quê? Porque daí aquilo vai ser importante para minha prova do concurso. E não o LIMP que eu vi pela primeira vez e, nossa, parecia uma mega novidade. Mas depois de várias questões feitas, várias provas quinzenais feitas em casa como simulado, várias revisões feitas usando o método Carine Valdrich, que você vai aprender na jornada. Depois de fazer um estudo focado, difuso, usando o modo temporal do cérebro, depois de fazer tudo isso, o LIMP já se tornou uma coisa super banal. Você não precisa mais colocar isso no teu resumo. Então chega um ponto que existem dois tipos de conteúdo. Aquele conteúdo que você já viu várias vezes em provas, em questões, em aulas, e que você já naturalmente gravou, e esse conteúdo, por você já ter visto várias vezes, você não precisa colocar no resumo. Por quê? Porque o teu cérebro já naturalmente memorizou. Então esse é o tipo de conteúdo número 1, né? Aquele conteúdo que já está no teu lobo temporal, já foi cristalizado no teu lobo temporal. Teu cérebro já sabe, você não precisa mais colocar isso em nenhum resumo, porque o teu cérebro já sabe que o LIMP é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu sou auditora há 13 anos, eu não preciso colocar LIMP no meu material de revisão, porque eu já sei isso. E isso vai acontecer com você. Eu preciso colocar a regra da crase no meu material de revisão. Se você for fazer material de revisão quando você está começando o estudo, você vai colocar todas as regras da crase. Voltei da Bahia, voltei da China. Aí você coloca lá, nesse caso tem crase. Só que você vai estudando tantas vezes língua portuguesa, você vai fazendo prova, você vai estudando tantas vezes, que esse conteúdo vai ficando natural para você. Esse conteúdo vai ficando habitual. Vai fazendo parte do teu lobo temporal. E por fazer parte do teu lobo temporal, você não vai perder uma folha, um resumo curto, colocando esse conteúdo. Você já sabe. Você não vai perder tempo da tua revisão antes da prova, que é um tempo super exclusivo, escasso, que você tem que perder tempo com coisas que você ainda não sabe, e você não vai perder tempo revisando uma coisa que você sabe. Entendeu? Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Esperar para fazer o resumo. Você só vai fazer o resumo quando você tiver essa maturidade como concurseiro. Quando você tiver esse critério apurado e desenvolvido. E aí você vai poder distinguir, né? Você vai poder distinguir, esse conteúdo eu sei e eu não preciso colocar no meu material de revisão, no meu resumo. Esse conteúdo aqui eu não sei, eu preciso colocar no meu resumo, porque se cair no concurso eu vou errar.